Boa noite, Oswaldo. Tudo jóia? Bem, Fábio, boa noite. Boa noite. Tudo jóia? Sejam todos bem-vindos aí, pessoal que está entrando na live. Mais uma segunda-feira, estamos aí para falar do Evangelho segundo o Espiritismo. E como sempre, né, vamos começar aqui pelo Gotas de Paz, certo? Sim. Vamos lá. Hoje a mensagem é 266, calar. O silêncio é um momento vivificante de graça, em que a criatura se cala, mas o Espírito fala. Calar sobre sua própria pessoa é humildade. Calar sobre os defeitos dos outros é caridade. Calar quando a gente está sofrendo é heroísmo. Calar diante do sofrimento alheio é covardia. Calar diante da injustiça é fraqueza. Calar quando o outro está falando é delicadeza. Calar quando o outro espera uma palavra é omissão. Calar e não falar palavras inúteis é penitência. Calar quando não há necessidade de falar é prudência. Calar quando Deus nos fala no coração é silêncio. Calar diante do mistério que não entendemos é sabedoria. Muita mensagem, né? A mensagem que ela fala principalmente de equilíbrio, né, Oswaldo? Quando a gente tem que falar, quando a gente tem que se calar, né? A gente tem que pensar muito, né, antes de tomar atitude ou se omitir a atitude, né? Para que a gente não cometa injustiça, para que a gente não fale besteira, para que a gente tenha pleno conhecimento daquilo que está falando, se falar, né, fazer a avaliação se realmente é necessário, se realmente vai fazer o bem a alguém, essa fala, se você está sendo humilde, se você não está sendo orgulhoso, né, vários pontos que a gente tem que avaliar quando a gente dá opinião, né? E muitas vezes se calar também é errado, né? Aqui a gente viu que se calar quando você vê uma injustiça, se calar quando a gente vê uma coisa ruim, né? Também não é legal. Então a gente tem que estar sempre bem preparado para tomar essas atitudes na nossa vida, né? Você falou assim, eu pus até marquei aqui, né? Anotei sensibilidade e pus aqui mediunidade. É, sensitivo, né? As pessoas usam para algumas pessoas que têm a mediunidade, né? A gente chama no espiritismo de mediunidade, e algumas pessoas chamam de sexto sentido e de sensitivo, sensibilidade. Quando a gente vai aprender ali a fazer caridade, né? A gente tinha estudado no item 13, depois no item, no, perdão, no capítulo 13, no capítulo 15 desse evangelho, a gente aprendeu, né? Foi ensinado ali, né? E é o ensinamento de Jesus, o de fazer caridade, né? E o que que é a caridade? É você entender o seu próximo, conhecer o seu próximo, se preocupar com o seu próximo, né? Então, a gente falou assim, a gente é egoísta, né? As pessoas falam, o que que é o egoísmo? O ego é você olhar para dentro de si ou você olhar somente para você, né? Eles falam que é você, é o ser, o ego, e o egoísmo é você se preocupar com você, trazer todas as preocupações apenas para você. Quando a gente vai estudar a caridade, e até um dos sinônimos que usam para a palavra caridade, ele fala assim: o egoísmo é o amor de você para você mesmo. E ele fala que a caridade é o amor de você para o outro, de você para o mundo, de você, né, para o próximo, para as pessoas, né? Então você abre o seu amor para os outros, né? Então ele falou assim, para a gente ouvir uma pessoa, a primeira coisa que eu preciso estar bem, ou eu preciso entender que a outra pessoa, a qual está, né, que está conversando comigo ou está trazendo alguma coisa para mim, ela naquele momento ela é mais importante do que eu, né? E quando, né, a gente fala assim, por que o nosso mundo, né, ele está do jeito que está? Porque as pessoas não compreenderam esse amar ao próximo. As pessoas só estão amando a si mesmo.
Mas Jesus fala amar a si mesmo, amar a Deus, amar a si mesmo e amar ao próximo como a si mesmo. Então, assim, quando eu começo a entender caridade, eu começo a me amar, me entender, me querer bem, saber dos meus defeitos, entender que eu tenho os defeitos, mas não deixar isso me travar, me parar. Buscar, como a gente tem falado bastante, sempre uma reforma, sempre que a gente escuta, né? A gente estuda o Evangelho com essa intenção, a ideia de eu escutar algo, aprender algo e começar a usar isso que eu aprendi, que a gente vai sempre falar na oração final, né? Aquilo que a gente aprendeu na noite de hoje, que a gente possa usar perante a mim mesmo, perante a minha família, perante o meu próximo, meus amigos, as pessoas com quais eu convivo. Então, quando eu começo a perceber isso, né, as pessoas falam assim, você está achando que você tem problema? Vá visitar um hospital. Né? Vá visitar um lugar, um bairro carente, um lugar onde tem pessoas que passam necessidade. Por quê? Para que você veja que existem pessoas mais necessitadas. Para que aí você olha e fala assim, nossa, eu não tenho problema nenhum. Quando eu começo a perceber isso, eu começo, como você falou assim, eu começo a olhar. Então, ele fala assim, é muito difícil mesmo, quando foi falado aí numa parte. As pessoas todas querem falar, né? Até a gente brinca um pouco. Se você está contando alguma coisa para uma pessoa, ela também quer contar algo igual. E às vezes as pessoas, elas acabam, né, os dois ao mesmo tempo. O que a gente percebe? Então, quando eu estou bem comigo mesmo, estou me resolvendo, percebi que meus problemas são pequenos, você senta e ouve uma pessoa. Aí as pessoas até utilizaram isso. O que é a caridade? Quando a gente estudou caridade, a gente percebeu que Jesus tentou mostrar para nós que caridade não é só dar dinheiro, não é só dar alimento, que em algum momento da nossa vida a gente acha isso. Ah, para fazer caridade, dar cesta básica. Ah, da caridade, dar um dinheiro. E a gente percebe assim, aí você vai perceber assim, eles falam, ensinam assim. O que é caridade? Ouvir uma pessoa é caridade. Por que ouvir uma pessoa é caridade? Porque a gente não tem tempo para ouvir os outros. Mas a gente quer que as outras pessoas nos ouçam. Né? Se você estiver falando uma coisa, vamos dizer, dentro de casa mesmo, né? Marido e mulher, um está falando, o outro está lá olhando para outra coisa, fala, você não está me ouvindo. Né? Às vezes em trabalho mesmo, está sendo passado alguma coisa e a pessoa não presta atenção. Por quê? Porque ela não está ali, né? Para a gente ajudar, e é o que ele fala assim, e aí a gente tem um momento da gente falar e um momento da gente calar. Então ele usa o calar em todo momento. Quando eu devo calar? Quando o outro está falando. Quando eu não devo calar? Quando o outro está precisando da minha palavra. Isso, né? Ele está mostrando bem claro aí, quando eu devo calar e quando eu não devo. Calar na hora que o outro está falando, né, é algo bom. Calar na hora que o outro está precisando de que eu fale algo é errado. Então a gente fala assim, sensibilidade. Né? Os centros espíritas, né, eles usam aquele, não sei se eu vou falar o nome, tem vários nomes em algum lugar, eles falam de auxílio fraterno, de ter uma equipe dentro de uma casa espírita, por exemplo, para ouvir as pessoas. Porque às vezes eles falam assim, a casa espírita ela tem um passe e tem duas, né, no caso do que a gente conhece, ele tem às vezes uma, duas, no máximo 3 pessoas para dar passe e tem 250 pessoas para tomar passe. E aí ele fala assim, o passe acaba ficando algo, e até que as pessoas falam, não deveria nem ter esse passe individual, porque não dá tempo. Ele consome 1h30, 2 horas do tempo. Então seria melhor que todos ouvissem o evangelho, todos se sentassem numa sala e depois de um trabalho feito, houvesse o passe e todos recebessem esse passe. E no outro dia da semana, com uma equipe maior, você receberia essas mesmas pessoas individualmente, numa sala, onde as pessoas até usam, né? Você vai a primeira vez, você preenche uma ficha, seu nome, sua idade, e ali você fala mais ou menos o que você está vindo buscar na casa espírita.
e depois se volta para os passes, né? Participa dos passes, participa dos estudos do Evangelho, participa dos trabalhos espirituais e depois você retorna. Normalmente, o retorno dessa pessoa, na segunda, numa terceira vez, numa conversa com um atendente, né? Eles usam um atendente fraterno, ele vai perceber que mudou alguma coisa. Aí a gente sempre mesmo fala, o que mudou? O centro deu alguma coisa para ele? Os espíritos deram alguma coisa para ele? Não. Ele apenas escutou alguma coisa, né, recebeu um passe, conversou com alguém, alguém o ouviu, né, ele contou lá os problemas. E tem pessoas, às vezes, as pessoas falam assim, né? Tem pessoas que, às vezes, elas só querem ser ouvidas. Ela, tipo, tem um colega que trabalha comigo, ele fala assim, era só um desabafo, eu queria só desabafar. E às vezes lá no trabalho a gente tira um tempinho, a gente bate um papo, né? A gente tem às vezes um tempo e todo mundo fala de todas as coisas. Às vezes, né? No caso de hoje, eu tenho um colega que ele participa da Umbanda e quando a gente chega bastante cedo e aí a gente senta e conversa. Ele conta as coisas que ele fez, as coisas, né, que ele está passando, ele está num desenvolvimento de mediunidade. Aí chega o outro que teve lá um problema no fim de semana e a gente faz essa... E ouvir acaba sendo algo bom e importante, né? Que às vezes algumas casas espíritas têm que deveriam ter, né? E às vezes na tribulação da nossa vida, do nosso dia a dia, e você sabe disso, né? É muito difícil você estar lá no seu trabalho, você saiu para almoçar, você foi até o banco, você volta e encontrar uma pessoa, né? E às vezes a pessoa quer parar para você e quer conversar, e às vezes você não tem esse tempo, né? E às vezes as pessoas precisam ser ouvidas. Às vezes o problema nosso é o nosso tempo, né? Então, as casas espíritas, principalmente, elas, em algumas casas, elas criaram esse espaço, esse local e esse tempo para que se possa falar. Então, esse calar, né? E aí é uma sensibilidade. Quando você se preocupa com o outro, quando você se deixa, né? Você deixa você para falar, não, hoje a dedicação é para isso. Hoje eu vou ouvir. Hoje eu não vou falar. É achar esse time, esse equilíbrio, esse tempo, mas numa sensibilidade, num entendimento, né? A gente precisa de evolução, na verdade, para fazer isso. Acho que um dos maiores problemas dessa guerra, digo guerra porque tá uma briga só, né, religiosa e ideológica no mundo, é essa falta de ouvir, né? As pessoas, pela falta de humildade, só querem convencer o outro que está com um problema, né? Então, se eu chego aqui e falo assim, Oswaldo, tô com muita dor de cabeça, passei o dia inteiro mal, daí você vai falar assim, não, você nem imagina o que eu passei hoje, né? Você já corta meu assunto e já quer contar você. Aí fica aquela discussão de um querer ter mais dor que o outro. Na religião também, né? As pessoas vêm e falam, sei lá, as pessoas, digamos que as pessoas são mais fervorosas, né? Se ela fala algo da religião dela, vai tentar explicar para aquele pastor que fica na praça lá sobre espiritismo, para ele uma conversa sobre espiritismo, e ele fala de evangélico para você. Não vai ter conversa, ele não vai aceitar opinião nenhuma sua, né? Vai falar que aquilo é coisa do demo e não vai aceitar, né? Então, o que falta é isso que você realmente falou agora que você tem no seu trabalho, que é a pessoa vir falar das coisas que está acontecendo com ela, você ouvir. Se a pessoa pedir sua opinião, você pode dar sua opinião, pode dar o seu relato referente ao que você entende, né? Mas se não, só se cala e vida que segue, né? Na política é a mesma coisa e por aí vai. Agora as pessoas não querem escutar, só querem falar e convencer o próximo, como se isso fosse uma briga de facas, né? Quando quem perder vai morrer. Então, é bem interessante esse capítulo aqui, porque faz a gente... Quando você escuta, você realmente pensa, né? Quando você fala, você não pensa, você está só repetindo aquilo que você aprendeu ao longo da sua vida. E nem tudo aquilo que você aprendeu ao longo da sua vida é o certo, né? Então, é bem isso aí. Não, Se quiser... eu ia falar também, né, a gente está fazendo esses estudos do Evangelho virtual, né? A gente tinha lá no centro esse estudo do Evangelho presencial, e no presencial as pessoas conseguiam, né?
É, perguntar, falar, muitas desabafavam, né? E elas mesmas falavam que aquilo era uma terapia, né? Elas voltavam melhores para casa, né? Então, assim, às vezes falta isso, né? Um local para é, você falar desses temas que a gente falou, que são os temas do talvez Evangelho se de fosse uma Jesus. outra plataforma no que todos apareceriam o rostinho aqui Sim, e pedisse a eu falo assim, palavra, né? a gente Podia fazer teria isso de novo, mas é que é difícil, que não é todo mundo que que tem um consegue, conhecimento de tecnologia e sim, entendimento para a gente fazer essa reunião. Mas era bem interessante que as pessoas só de falarem se emocionavam, se lacrimejavam o olho, saíam emocionadas e saíam aliviadas, né? Muitas vezes você sabe, você mora dentro de uma casa, tem 6 pessoas que moram com você, e você sabe, se você for falar algo que você está sofrendo, você vai ser recriminado dentro da própria casa. Então, você acaba, mesmo morando com 6 pessoas dentro de uma casa, você acaba se sentindo sozinha, você tendo o sentimento de solidão. E porque as pessoas não escutam, só julgam, né? Então, se eu contar algo que está acontecendo, algum problema dentro da minha casa, e eu saber que todos que moram aqui são contra, né? Já têm opinião formada sobre aquilo e acho que é errado o jeito que eu ajo, eu nem conto, fico quieto. E aí o sofrimento bate, né? e é interessante também, eu ia falar, né, aquele CVV, né, Centro de Valorização da Vida, né, que eles conseguiram tirar muitas pessoas do suicídio, né, oferecendo um canal telefônico para a pessoa no momento que está ali né, com a cabeça, né, deturpada ali, cheia de coisas da cabeça, ter o telefone e lá do outro lado uma pessoa apenas para ouvir, né, sem dar. É, O problema às vezes de algum, eu assim, eu até acho assim que as pessoas, por isso que a gente tem que estar preparado. Eu quando falei lá do atendimento fraterno lá no centro, a minha ideia era fazer, não um curso de psicologia, um curso de sensibilidade, mas um entendimento de você conseguir entender qual é o momento meu de falar e qual é o meu momento só de ouvir, né? E a é, gente achar esse termo, porque a gente falou assim, como você falou, às vezes a pessoa conta uma coisa, a pessoa fala, ah, mas também você, né? Olha, é, você já quer, né, dar um sermão na pessoa. Às vezes não é hora de sermão, né? Deixar a pessoa falar e depois fala, não, mas e se você fizesse desse jeito, já tentou? Por que você não tenta, né, de uma forma melhor colocada, né? Então a gente percebe que para ser caridoso na forma de que Jesus fala, você tem que ter esse entendimento. Porque uma palavra sua numa fala, você pode tirar uma pessoa de algo ruim. E numa é, palavra mal colocada, você pode fazer essa pessoa se perder, né? Então, às vezes, é, as pessoas falam assim, eu sempre tive essa preocupação. As pessoas falam assim, a gente precisa falar a verdade. Precisa. Mas não a qualquer custo, não de qualquer jeito e não a qualquer momento. Existe a hora de você falar, talvez a pessoa esteja mais tranquila, ela te ouça. E em algum momento não é momento de você falar. É só ouvir, dar poucos pitacos e deixar as coisas rolarem, né? Então nós como seres, nós não estamos preparados para sermos, né, vivermos em sociedade. não, Por isso que a gente fala, esse evangelho de Jesus, ele tenta nos mostrar como viver em sociedade, como inserir a pessoa na sua vida, a sua vida na da pessoa, saber o limite, né? Aquilo que a gente chama de direito, né? Né? Que o meu direito vai aonde termina o seu, do outro até onde termina o meu. Existe um limite, né? Eu não posso invadir o limite do outro, né? Eu tenho que saber, isso é direito e isso é caridade. Quando eu respeito o outro, independente do qual partido político ele é. Eu respeito o outro, né? A gente, dia 7, né? Você publicou, eu publiquei também com relação, né, ao dia das religiões verdade ali, religiosa. da de intolerância religiosa, e a gente percebe que isso está faltando. Você pode ter a sua religião, eu posso ter a minha, a gente pode ser amigo, é o que acontece. Eu falo para você, é o que acontece no meu trabalho. É o que acontece, eu tenho vários amigos, né, muito dele, entrou aqui o Márcio, agora pessoas que entram na live, e às vezes eles não são, né, não professam a mesma religião, mas eu falo assim, eu posso falar da minha religião, a outra pode passar da dela, ela pode continuar com a dela, eu posso continuar com a minha, e a gente não precisar brigar. É,
deveria ser com política, deveria ser com uma quantidade de coisa. Não se importa, né? Até a gente vai falar aqui do homem de bem hoje no Evangelho. O que é ser o homem de bem, né? O homem que faz o bem, independente de para que pessoa seja, né? De que religião seja. E essas coisas que nós não achamos ainda, né? Que a gente talvez precisasse encontrar. Muitas vezes, na maioria das vezes até, viu? Eu assino na internet, quando eu estou um pouco mal, eu preciso de alguma palavra, dificilmente encontro algum palestrante espírita que me consola. Hoje em dia, eu encontro muito padre, né? Padre Fábio de Mello, que já falei para você, muitas pessoas de religiões orientais, muita gente de até alguns pastores evangélicos que, quando eles não ficam batendo naquelas teclas que a gente não gosta, do dogma, né, da igreja, os dogmas da religião deles, né? Não seria nos dogmas, não é que a gente não gosta, que a gente não concorda, mas quando fala basicamente do Evangelho de Cristo, que dão sobre a humildade, sobre a caridade, e eles falam, todas as religiões falam e deveriam falar mais até, você se sente amparado. E não tenho vergonha nenhuma em falar isso, que eu sigo páginas de outras religiões, porque eu sempre escuto coisa boa em qualquer religião. Mas a minha é o espiritismo, né? Que eu me identifico, que eu acho a mais lógica, mas cada um procura a sua casa. Chico Xavier recebia tantas pessoas de outras religiões, né? Que acreditavam nas suas psicografias, pessoas de religiões que não eram reencarnacionistas, e acreditavam na psicografia, mas continuavam nas suas religiões, né? E isso o mundo segue, né? E o mundo seguia. Então, na verdade é isso, falta o respeito, né? Falta o A respeito. preocupação. A gente não tem todo o conhecimento do mundo. Ninguém vai ter. Não vai ter tão já. Não, mas nem o maior computador da NASA tem todo o conhecimento do mundo. E quem é a gente para falar que o que a gente fala aqui é a verdade, certo? Não. Cada um encaixa naquilo de melhor na sua vida, né? Tem que levar para o lado bom sempre. Muito bem. Vamos iniciar? Vamos. Quase meia hora já. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando os espíritos superiores e os nossos amigos espirituais para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite, e que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Vamos lá. Eu queria dar um recadinho, Oswaldo. Nem foi com você, mas acho que eu vou falar aqui mesmo. A gente vai pôr mais um tópico na nossa live do Evangelho. As pessoas que tiverem perguntas, pode mandar no direct aqui do Espírita São Roque, que se tiverem essas perguntas, eu seleciono uma ou duas perguntas e a gente tenta responder. Como a gente faz uns 20 minutos de gotas de paz, a gente faz mais uns 10 minutos para responder uma pergunta, né? Ou alguma curiosidade, alguma coisa. Qualquer pergunta sobre espiritualidade, sobre espiritismo, sobre alguma coisa que aconteceu na semana, a gente tenta responder sobre a ótica espírita, né? Uma resposta bem sucinta para a gente fazer o Evangelho na meia hora seguinte. Acho que é legal, né? Pode sim.
Fica legal. Quem quiser fazer qualquer pergunta, é só entrar no direct aí do Espírita São Roque ou fazer do Oswaldo também. Eu leio a pergunta aqui. Quem quiser se identificar, eu falo o nome da pessoa. Quem não quiser, só fala que não quer ser identificado, eu leio a pergunta como anônimo aqui. Tá joia? Sim, vamos lá. perfeito. Capítulo 17, Sede Perfeitos. Parágrafo 3, né? O homem de bem. Isso. Eu leio ou você quer... Vamos, como a gente tem meia hora, vamos direto? Vamos direto, né? Tá, eu vou lendo aqui, falando, e você também pode intervir, tá? Não deixe... Tá, joia. É porque eu começo e vou embora, hein? Eu coloco primeiro, segundo, terceiro e desembesto. É igual o Faustão, né? Não deixa eu falar, né? Isso! Tô louco, bicho. O verdadeiro homem de bem, ele aqui. Então ele quer dizer assim, o que é o homem de bem? Né? Primeira coisa que a gente precisa entender é, o homem aqui é o ser humano, né? Não o homem sexo masculino, mas o ser humano de bem. Né? Nesse capítulo, para buscar a perfeição, que Jesus pede para nós, é sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, né? Ele dá aquela explicação, né? Se a gente fizer só as coisinhas que a gente acha que é certa e não é certa, a gente não está sendo esse homem de bem. Então ele vai mostrar para nós aqui, Allan Kardec, o que é ser essa pessoa de bem, né? Ele começa dizendo assim, o verdadeiro. Então ele quer dizer, é muito interessante, se ele diz o verdadeiro homem de bem, significa que deve ter alguns falsos homens de bem por aí, Tem um né? cidadão de bem, né? Que é falso hoje. Isso, então ele fala assim, então ele diz Tem assim, o atual cidadão verdadeiro. de bem. Se ele está dizendo que é o verdadeiro, você tem que ser o verdadeiro, é porque existe pessoa que, né, se diz ser homem de bem e na verdade não é. E é o que acontece com a maioria das pessoas, né? Nós também, né? Às vezes as pessoas como espírita se acham, né? O espiritismo é o melhor, então se você é espírita já está tudo pronto. Não. Se você é católico, não está pronto. Se você é evangélico, não está pronto. Ou, né, eu até ouvi uma palestra falando isso outro dia, né? O Haroldo Dutra Dias, ele falou, né? Existem espíritas bons e existem espíritas que são maus. Existe católico que são bons e existem católicos que são maus. Existem em todas as religiões. Então, né, como diz, até é bastante interessante. Eu vou aproveitar, né? Ele contou até uma historinha, uma piada. Ele falou que tinha um dirigente de um centro espírita que ele conhecia, que contratou uma pessoa para fazer a pintura da casa espírita, porque a pintura disse que estava muito feia, muito difícil, e apareceu uma pessoa. E aí ele falou assim: você é caprichoso, você faz uma pintura boa? Ele falou: eu sou espírita. O cara falou para ele: tá, você é espírita, mas você faz uma pintura boa? E ele continuou dizendo: não, mas eu sou espírita, o que você está pensando? Ele falou: tá vendo essa pintura horrível que tá aí na nossa casa espírita? Eu passei por 3 espíritas que fizeram essa pintura. Foram 3 espíritas que fizeram essa pintura. Então eu não quero um espírita, eu quero uma pessoa que faça um serviço bem feito. Bom pintor, então, não bom espírito. Aí ele continuou dizendo assim: então, se eu for profissional, ser um homem de bem, eu vou ser o melhor profissional. Eu vou procurar ser o melhor. Se eu for religioso, espírita, evangélico, eu vou tentar ser o melhor. Né? Até tem, aí aproveitando, hoje vai ser acho que o dia da... Aí diz que tinha uma mulher que ficou numa fila esperando para falar com o Chico Xavier. O Chico Xavier atendia todo mundo, né? O Chico Xavier acho que passava a noite, às vezes depois que terminava os trabalhos, ouvindo, porque as pessoas queriam bater esse papo com o Chico Xavier. E disse que a mulher chegou pro Chico Xavier e falou: Chico Xavier, eu tenho uma coisa para falar para você. Meu marido tem um defeito muito grave. E o Chico Xavier disse que tomou aquele susto assim, né? Ele tinha essa simplicidade. Ele falou: como assim? Você falou para mim que ele era um marido bom? Ele falou: não, ele é um marido bom, maravilhoso. Um pai maravilhoso, um profissional maravilhoso. Tudo que ele faz é maravilhoso, mas ele tem um defeito muito grave.
O Chico pegou e falou para ela, mas tá, você falou que ele é marido perfeito, pai perfeito, profissional perfeito, tudo que ele faz é perfeito. Que defeito grave ele pode ter? Ele falou, ele não é espírita, Chico. E aí ele falou, mas espera aí, ele precisa ser espírita? Com todas essas qualidades que tem, o espiritismo não serve para ele. Ele não precisa do espiritismo. É o que Jesus fala quando ele vem falar do evangelho. Ele fala assim, eu não vim para os sãos. Se você tá bom, se tá tudo dando certo na nossa vida, as coisas estão acontecendo, você já aprendeu certinho o que fazer, siga a sua vida. Mas se você é uma pessoa que está precisando, vem comigo. Vem aprender meu evangelho. Venha que eu vou te ajudar. Então, a gente fala assim, então se a pessoa está bem, ela não precisa. Quem precisa, né? Então, às vezes, as pessoas, como vamos tentar entender para o nosso lado, que a ser espírita é a coisa melhor do mundo. Não. Ele coloca aqui nesse capítulo, nesse item 3, que antes de você ser espírita isso ou aquilo, você tem que ser um ser humano de bem. Como você falou, o cidadão, a pessoa da sociedade boa, que não dá trabalho, que não lesa ninguém, que não atrapalha a vida de ninguém. A pessoa que só busca o bem pelo bem, busca fazer a caridade. Então você vai ver aqui, né, quando ele diz assim, verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. Justiça, amor, caridade. O que é justiça, né? O que é bom para os dois, né? Que não pesa para lado nenhum, que não pende para lado nenhum. Amor verdadeiro, né? Que é aquele amor ao próximo, que vem junto com a caridade. Ele diz, não só pratica isso, na sua maior pureza, aquilo que tem de melhor. Aí ele diz, né? Questiona a sua consciência, questiona a si mesmo, né? Faz aquela busca todos os dias, que a gente fala de reforma íntima, né? Questiona na sua consciência as suas atitudes. A gente tem atitudes ruins. A gente faz coisas erradas. Mas eu tenho que me buscar ali, questionar, falar, mas será, né? Até tem aquela passagem do Santo Agostinho que ele falava, quando eu estava na Terra, todos os dias eu fazia um balanço no final do dia de como eu tinha sido. Se eu tinha feito tudo que era de bom, tudo que era certo, tudo que era correto. Para quê? Para que eu pudesse repetir as coisas boas no outro dia e não repetir as coisas ruins do dia anterior. Né? Então ele diz assim, pergunta se não violou essa lei e principalmente se não fez o mal. Já pensou a gente, toda a sociedade fazendo isso? Terminando o dia falando, será que eu fiz mal? Será que eu não violei nenhuma lei? Será que eu não fui, né, não prejudiquei uma pessoa? Ele continua, se fez todo o bem que podia. Né? Aí eu fiz o bem, tá? Mas você fez todo o bem que podia? Ou você largou uma coisinha? Ah, podia ter feito mais e não fez. Né? Todo o bem que podia. Se negligenciou uma ocasião de ser útil. Quantas pessoas se escondem, né? Para ser útil. Então, se não negligenciou uma ocasião de ser útil. E outra coisa, né? Porque você pode achar que é bom, mas ele diz assim, se ninguém tem queixa de você, ele fala assim, será que não tem alguém? Aí tu fala assim, mas sempre tem, né? Alguém que não gosta da gente. A gente não deveria ficar feliz com isso, né? Lógico que tem direito das pessoas não gostarem, mas por que será que tem alguém que não gosta de mim? Por que será que alguém não me quer? Não tem isso, a gente deveria questionar, não para ficar pesando mais, para tentar buscar uma melhora. E aí ele coloca aqui, né, que é o principal ensinamento de Jesus. Se fez aos outros tudo o que gostaria que os outros lhe fizessem. Né? Essa é a primeira parte. Aí, seguindo, né, ele diz assim, tem fé no futuro. O que é ter fé no futuro? Saber ter fé em Deus, né? Acreditar que o que Deus faz é correto. Então, o futuro é o que eu faço. Não dá para ter um futuro ruim quando você faz o certo.
Tem ocasiões que acontecem coisas no nosso dia a dia que saem um pouquinho daquilo que a gente quer. Mas se eu estou fazendo certo, se eu estou vivendo correto, o que acontece? Né? O meu futuro é para ser bom, não é para ser ruim. Tem fé no futuro, né? Tem fé em Deus. Por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. O que seria ser os bens espirituais acima dos bens temporais? Aquilo que a gente estudou, né? O material vai ficar aqui. O que eu levo para o mundo espiritual? O que eu levo quando eu partir dessa? Se eu não posso levar dinheiro, se eu não posso levar bens materiais, quais os bens que eu levo? Ele fala aquilo que é moral, que é os bens aqui, ele usa como bens espirituais. Sabe que todas as alternativas da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações. E as aceita sem lamentações, né? Que a gente percebe que a gente está um pouco longe disso. Quando a gente estudou, né? A gente estudou lá no capítulo 3 e a gente vem estudando, e todas as pessoas, muitos espíritas sabem, né? Nós vivemos num mundo de provas e de expiações. Ou eu passo por prova, ou passo por expiações, ou passo pelos dois. E a gente fala assim, o que são provas? São esses desafios que eu ainda não conheço. Coisas que eu ainda não vivi. Coisas que ainda são novas. E que eu preciso experimentar e experienciar, né? Ganhar experiência nelas. Mas, e aí a gente fala assim, e o que são as expiações? Serviço mal feito. Coisa repetida que vai ter que ser repetida e voltar. Né? Então a gente vai percebendo que quando a gente entender de verdade o que está acontecendo, a gente fala assim, quando eu entender o que é um mundo de provas e expiações, e quando eu entender, né? Por isso que a gente fala assim, o espiritismo, voltando naquilo que a gente fala de dogmas, e que cada religião acredita na sua, o espiritismo ele acredita que nós vivemos, né? Reencarnação, você falou reencarnacionista, nós somos, por quê? Porque nós acreditamos que a justiça de Deus, ela só se faz com a reencarnação. Porque se eu estou sendo mal agora, outra pessoa, em algum momento eu vou ter que trocar de posição com ela para eu saber como que é isso. Para que fique algo justo e para que lá na frente eu e a outra pessoa a gente fala, nossa, eu fui isso, depois você fez isso e agora nós dois já sabemos e vamos seguir em frente com isso. Isso é, como diz, entendimento não sobre reencarnação, mas entendimento sobre justiça de Deus. Para que haja justiça de Deus, a gente tem que passar por situações que em algum momento a gente fez a outra passar, para que a gente possa entender o que deveria ter feito e por que não fiz. Né? Então, entender. E aí ele fala assim, aceitar sem lamentações. Diz, né, o Espiritismo, ele fala muito claro isso, através de Chico Xavier, e Jesus tentou explicar isso. Quanto mais eu me lamento, quanto mais eu reclamo, quanto mais eu brigo praticamente com Deus. E falou assim, o que seria esse brigar com Deus? Eu achar que ele não sabe o que ele faz. Que aquilo que ele está me dando é errado. Eu sei mais do que Deus o que ele deve dar para mim. Quer dizer, eu estou querendo ser maior que Deus nisso. E, na verdade, o dia que eu entender Deus e ter fé em Deus, eu falo assim, não. O que está acontecendo na minha vida tem um motivo de ser. E tem que ser merecido. Tem que ter o merecimento. Eu só estou passando por isso porque eu fiz algo, eu mereço isso. O dia que a gente conseguisse fazer isso, né? O ser conseguisse falar, não, é difícil, mas eu vou tentar com a ajuda de quem quer que seja a sair disso. Mas Deus não tem culpa de nada disso. Deus me ajuda a passar por isso. E vamos buscar como passar. Então, falta isso. Aí ele vai seguindo, ele diz, o homem de bem
tem o sentimento de caridade e de amor ao próximo. Ele tem esse sentimento de que o que é fazer caridade e de fazer caridade, né? De ter amor ao próximo. Ele faz o bem por fazer o bem, não com intenção de ganhar, né? A pessoa não me reconhece, a gente faz as coisas, as pessoas nem agradecem. Eu fiz isso e a pessoa nem, né, se preocupou com o que eu fiz, nem me liga, nem me manda notícia, né? Se eu fiz porque eu quis fazer. E se eu fiz porque eu quis fazer, se a pessoa agradeceu ou não, se importou, eu não tenho que ficar preocupado. Eu fiz porque eu sou uma pessoa boa. Eu faço bem porque eu sou uma pessoa boa. Ou eu faço bem com interesse de mostrar para os outros que eu sou bom. E quando a pessoa não me devolve, eu vou lá e brigo com ela. Então eu não sou, na verdade, uma pessoa boa. Então ele diz assim, ele faz o bem pelo bem. Sem esperar retorno. Retribui sempre o mal com o bem. Né? Todo mundo, a pessoa fez, eu vou devolver na mesma moeda, do jeito que ela fez, eu vou fazer. Né? As pessoas que gostam de mim, eu vou tratar bem, as que não gostam, não quero nem saber. Não tenho minha preocupação com elas. Quer dizer, não, ele diz, retribua o mal com o bem. Mesmo que as pessoas façam o mal para você, façam o bem. É difícil? É. Mas se amarde somente o que vos ama, como disse Jesus, que recompensa tereis? Os que não têm religião, os piores também fazem isso. Se eu sou religioso e me acho religioso, eu tenho que ser melhor do que eles. Né? Então ele diz, né? Retribui o mal com o bem. Outra coisa que, né, que as pessoas não concordam. Toma a defesa do fraco contra o forte. Se alguém está prejudicando alguém mais fraco, eu deveria tomar uma decisão. A defesa. Não brigar, matar, mas defender. Né? Não deixar as pessoas mais fortes fazerem mal para as pessoas mais fracas. Aí ele diz assim, sempre sacrifica seus interesses à justiça. A justiça tem que estar em primeiro lugar, não meus interesses. Porque a justiça tem que ser igual para todos. Aí ele vai continuando, né? Encontra satisfação nos benefícios que distribui. Quer dizer, cada vez que faz o bem, quanto mais faz o bem, mais feliz ele fica. Mais satisfeito ele fica. Quer dizer, acha gosto em fazer isso, em fazer o bem. Tem muita gente que acha gosto em fazer o mal, né? Começou a gente achando gosto, como você falou, é tão bom, né? Quando você faz algo em bem, a pessoa, não que a gente queira a retribuição, mas você percebeu que você foi útil, que você fez, conseguiu fazer o bem, né? Aquela satisfação de dever cumprido, de coisa bem feita, é interessante, é legal, né? Nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona aos semelhantes. Tem gente que gosta, né, de infernizar a vida de pessoas, mas ele diz, olha, nas alegrias que proporciona aos seus semelhantes. Não sei que legal, né? As pessoas serem felizes por algo que você fez, e mudar a vida das pessoas com atitudes que você tem, nas lágrimas que seca, nas consolações que leva aos aflitos. O seu primeiro impulso, né, o impulso desse homem de bem é o de pensar nos outros antes de si. Gota de paz, que a gente falou, né? O calar e o não calar. Eu ter essa sensibilidade. Eu olhar para outra pessoa e falar, não, eu vou te ouvir, quero, o que eu posso te ajudar, né? Como eu posso te ajudar? De querer mesmo. Então diz assim, acudir os interesses dos outros antes dos seus, né? Que isso é caridade. O contrário é egoísmo. Aí ele diz aqui, o egoísta, ao contrário, calcula ganhos e perdas de toda ação generosa. Por isso que algumas pessoas, né? Se a pessoa ela é egoísta e ela fez o bem, ela fica esperando que o outro retribua. Esse não é caridoso, esse é egoísta. Porque ele fica esperando que o outro venha pedir bênção para ele, né? Venha reconhecer, nossa, o que você fez foi maravilhoso. E às vezes as pessoas não estão com essa cabeça para fazer isso. Quem está, na verdade, é a gente, esperando esse retorno. Né? Então, na verdade, é isso. É bom, humano e benevolente para com todos. Olha, bom, bondade, humano, tem benevolência com todos, né? Não é por causa só da sua família. É com todos, né? Porque tem gente que só faz para os seus e tem gente que faz
para todos. Então, é bom, humano, né? Se preocupa com a humanidade, benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crença, que a gente tinha falado, né? Ele é bom, não importa se ele é dessa religião ou daquela, certo? Se ele é bom, não importa o partido político, certo? Se ele é bom, não importa a sua, né, condição econômica, né? E tantas outras coisas que a gente pode colocar aqui, né? Pois vê, irmãos, em todos os seres humanos. Vê irmãos em todos os seres. Imagine o dia que a gente conseguir isso, né? Que toda a humanidade vejam irmãos um no outro. É muito amplo isso, né? Se você perguntar aí para 90% das pessoas, elas falam que seguem esses mandamentos, não é mandamento, né? Mas essas características daqui à risca. Mas ninguém segue, né? Se você tem um presidiário, um ex-presidiário dentro da sua casa, você fica com medo, você não quer ter a pessoa ali perto, né? Se você tem um criminoso ou algo do tipo, né? Não quer ter ajuda, né? Não que você não tenha que ter defesa, né? Precisa. Também ser aberto, né? Mas também você não pode recriminar, né? E nem não estender a mão quando uma pessoa dessa precisa de você e você pode ajudá-la. Mas, assim, essas características, se perguntar para 90% das pessoas, eu falo assim, eu sou assim, mas não dá certo na minha vida, mas as pessoas têm que ter um pouquinho mais de senso crítico e realmente avaliar se segue todos esses preceitos aqui, né? Aqui é um manual que a gente tem que guardar e ficar olhando todo dia, né? Analisando. E tem uma Guardar ali. autocrítica grande, né? Sim, pôr ali na porta da geladeira, no espelho, no escritório, em cima da mesa, no carro, para de vez em quando estar dando uma olhada, né? Será que eu estou sendo assim? Será que eu não estou sendo egoísta? Será que eu não estou sendo aquilo? Aí ele diz assim, ó, com relação ao que a gente estava falando, respeita nos outros todas as convicções sinceras e não amaldiçoa quem não pensa como ele. É um direito das pessoas pensarem diferentes da gente. Isso não né? Algo ruim, não deveria ser algo ruim, né? Aí ele diz assim, em todos os momentos, a caridade é seu guia. Quer dizer, ele sai de casa com o objetivo de fazer a caridade, de ser caridoso. Então, assim, qual é o guia que leva ele para um lugar para outro? Caridade. Caridade, imagine quando a caridade for o guia da humanidade, o que Jesus pede, é o que Jesus traz, né? Como evangelho. Tem como certo que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que agride os sentimentos de alguém com o seu orgulho e seu desdém, que não recua perante a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando poderia evitá-la, falta ao dever do amor ao próximo, e aí ele diz aqui, né? Não merece clemência do Senhor. Algumas pessoas falam assim, né, vai na igreja, leio a Bíblia. Isso não é importante. O importante é você ser bom. O que Deus espera da gente, o que Deus vai cobrar da gente é isso. O que você fez pelos outros, o que você fez de bem, né? O que você melhorou? O que você melhorou nos outros? Que em lágrimas você secou, né? Não vai perguntar se você era desse partido, daquilo, dessa religião, daquela. Ele quer saber se você era bom ou não. Porque ele diz, né? Deus sonda o coração das pessoas. Ele não quer que você fale que eu sou espírita, sou católico, sou cristão. Ele quer saber como você age. Como é a sua atitude perante os outros. Se você perdoa, se você é bom de verdade. Aí ele diz assim, não tem ódio, não tem rancor, não tem desejo de vingança. Não tem ódio, não tem rancor, não tem desejo de vingança. Aí ele usa aqui, a exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e apenas se recorda dos benefícios, pois sabe que será perdoado conforme perdoou. Isso é aquilo que a gente estudou, né? Nos bem-aventurados que são misericordiosos, que ele fala do perdão. Ele diz assim, como que Deus perdoa? Deus perdoa na forma que você perdoa. Ele usa da
medida, qual é a medida que Deus usa? Deus usa a medida que você faz. Você precisa do meu perdão, precisa? Tá. Mas você só vai obter o meu perdão se você perdoou. Essa é a medida que a gente estudou naquele item, né? Pagar o mal com o bem, que a gente já tinha estudado no capítulo 12, né? Bem, amar aos inimigos, e tinha o capítulo 10 também. Então, eles assim, a pessoa tem que saber, tem que ficar bem claro que a medida do perdão será perdoado se perdoou. Não é se Deus me der o perdão, daí eu vou ver se eu faço. Se a pessoa me perdoar, daí eu vejo. Não, ele é o contrário. Será perdoado conforme perdoou. É indulgente. Ele fala assim, o que é ser indulgente, né? Ele fala assim, indulgente é aquela pessoa que entende como as pessoas são. A gente sempre fala, o ensinamento de Jesus, ele fala assim, é para aquele que tem ouvido de ouvir. Ele diz também, olhos de ver. O que seria isso? Jesus distribui o ensinamento dele para todos. Existe um, né, que a gente fala assim, que se diz que é o evangélico, que é o cristão, que é o espírita, que ele se denomina, né? Então ele fala assim, para esse ele fala. A gente vai falar, né? Seria a nossa reclamação para Deus, seria a nossa reclamação para Jesus, é a nossa reclamação, né? Mas a pessoa, mas ela fez primeiro, né? Que nem aquela coisa de criança na escola, né? Por que você bateu nela? Porque ela me bateu. Por que você fez isso? Porque ela também fez. Essa é a nossa desculpa. Jesus pede para a gente fazer diferente. Eu vou sempre fazer o bem. Mas os outros não fazem. Os outros são os outros. Ele vai responder pelas atitudes dele. Eu, pelas minhas. Eu tenho que preocupar com as minhas atitudes. E a gente sempre fica naquela, mas nem todo mundo faz. Mas o outro. Mas não sei o quê. Não. Eu peguei o meu caminho, eu aprendi e eu tenho que fazer. Se o outro faz ou não faz, não deve ser a minha preocupação. Por que tem vingança? A gente fala assim, tem vingança porque eu não acredito na lei de Deus e quero que a pessoa pague algo que eu entendo que ela fez para mim. Não necessariamente que fez, porque sempre que a gente fala assim, mas a pessoa, a gente sempre vai colocar assim, mas a pessoa fez isso, mas a pessoa fez aquilo, o que ela fez é imperdoável, e sempre fica jogando pro outro. Não vou receber nada de Deus por isso. Eu vou receber quando eu mudar esse comportamento. As pessoas, algumas pessoas falam assim, eu não vou ser mais bom porque as pessoas abusam disso. Quer dizer, porque você não deu certo algo que você não concordou, você vai deixar de ser bom. Eu vou me vingar porque a pessoa fez eu sofrer isso. Ela vai ter que passar pela mesma coisa que eu fiz. Quer dizer, eu quero ser o Deus. Eu quero fazer a justiça. Que não é certo, né? E que Deus sabe o que faz. A justiça de Deus, algumas pessoas usam, né? Tarda, mas não falha. Algumas pessoas demora muito. Vai esperar quanto tempo? Vamos cobrar justiça. Aí, cobrar justiça é se vingar, é bater, é agredir. Não é isso, justiça. Justiça é que em algum momento quem foi prejudicado e quem prejudicou, essa pessoa tenha que passar por alguma coisa para restituir o que ela fez. Não necessariamente que eu precise receber dela alguma coisa. Ela deve a justiça de Deus. Eu não posso dever a justiça de Deus, porque senão eu tenho que pagar. Quanto menos eu dever para a justiça, menos problemas eu terei. Quanto menos problemas eu causar, menos coisas vêm para mim. Né? Então, é baita assim, né? Se a gente conseguisse entender. Daí ele diz, é indulgente para com as fraquezas dos outros, sabe que ele mesmo precisa de indulgência, ou seja, precisa disso, né? Na mesma coisa que eu vejo o outro, que o outro precisa de algo, eu também preciso. Eu tenho que perdoar porque eu também preciso de perdão. Isso é indulgência, é o entender esse raciocínio, né? Aí diz assim,
E se recorda da palavra do Cristo, que aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Quer dizer, que só pode atirar pedra em alguém, falar do outro, aquele que não tem nenhum erro. E aí Jesus ensinou, né? Quem é que não tem erro? Eu até escutava falando para você que eu assistia, né, a palestra do Haroldo Dutra, ele falou, a gente não vai ver aqui na Terra espírito de luz fazendo palestra. Nós vamos ver fazendo palestra as pessoas que precisam. Quem está aqui na Terra não são os espíritos de luz. Os espíritos de luz estão num plano de luz. Se nós estamos aqui é porque nós somos devedores. Então todos nós somos devedores. Ah, eu não sou. É sim, você não é santo. Você não está aqui porque você é um espírito de luz, é só ver as atitudes. Então, se eu estou aqui, é porque eu devo. Se eu devo, eu tenho que pagar. E quanto mais rápido eu pagar, mais fácil para mim, né? Então, quando eu olho dessa forma, eu mudo a forma de ser. Aí diz assim, não se satisfazem em procurar defeito nos outros, uma coisa que muita gente faz, né? Você viu o que o outro fez? Você viu o que o outro faz? Você viu como ele fala? Você viu como ele gesticula? Você viu a roupa que ele usa? Você viu isso? Que ele está sempre vendo defeito. Então, ele diz assim, não se satisfaz. O cara dá um corpo bonito, fala assim, mas também tá tomando bomba, né? Não vê os exercícios. O cara tá, se o cara tá bem de dinheiro, mas também acho que tá traficando, né? Se o cara tá com um carro novo, mas também passou a perna, deve passar a perna na turma no serviço. Nunca o elogio vai até o fim, né? Não. Então sempre tem, né? Sempre quer ver, né? É uma disputa, né? Ele não consegue ver que é outra pessoa, não consegue falar, nossa, que legal, né? A pessoa progrediu, tá bem, né? Não quer ver como exemplo, né? É melhor rebaixar a pessoa do que se levar até ela. Do que mostrar que ela é melhor que eu, né? Se eu falar bem dela, eu preciso me desfazer, não preciso. Você pode continuar sendo o que você é e falar, não, a pessoa é legal, que bacana, né? Que ela conseguiu, que bom, né? Que nem você falou, ao invés de falar, você deve estar roubando, né? Deve ter isso, deve aquilo. Quer dizer, não, que legal, né? Que bom, que Deus abençoe, que Deus siga, que Deus ajude. Continue, né? Eu brinco sempre com as pessoas, que Deus ajude e não nos desampare. Né? Que Deus ajude ele e eu não seja desamparado. Aí ele diz assim, né? Se a necessidade obriga, porque ele fala assim, vai ter situações que a gente vai ter que ver defeito do outro. Ele diz assim, se a necessidade obriga a fazer isso, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Né? A pessoa está imagina, a pessoa está trabalhando, né? Você vê o esforço que ele faz, trabalha de noite, né? Tem, quer dizer, busca uma compensação ao invés de falar mal. Aí, né, outra coisa, que esse é o que a gente mais precisa. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. O dia que a gente conseguir também fazer isso, a gente estuda tanta coisa, ou quer aprender às vezes tanta coisa, né? Se a gente tirasse né, como você falou, uma meia hora aí, 1 hora por dia, para tentar entender, né, o que eu sou, né, que seria... Aí ia evoluir 10 encarnações em uma, né? Que é, na verdade, o que a gente deveria fazer. A gente não evolui. Aí ele diz assim, emprega todos os esforços para poder dizer no dia seguinte que existe nele algo melhor do que no dia anterior. Quer dizer, fez lá um estudo e falou, amanhã eu vou mudar. Então, no outro dia, ele já começa melhor do que o dia anterior. Ele já fez ele deu um passinho à frente, ele evoluiu um pouquinho, né? Então ele diz assim, emprega todos os seus esforços para dizer no dia seguinte que há algo nele que está melhor do que no dia anterior. Não se exalta a si mesmo, nem seus talentos à custa do outro, né? Tá vendo? Eu sou melhor do que você, aquela coisa, né, de disputa. Não fica se exaltando, eu sou melhor, eu sou melhor, eu sou melhor, eu sou melhor, né? Ao contrário, ele diz, aproveita todas as ocasiões para ressaltar as qualidades dos outros, né? Você viu? Que pessoa bacana, né? Que pessoa boa, você viu o que ela fez? Você viu a atitude dela? Buscando nos outros coisas boas, ao invés de ficar falando de si próprio. Aí ele diz assim, não se envaidece de sua riqueza, se tem dinheiro, nem de suas vantagens pessoal, né? Eu consegui isso, eu consegui aquilo. Não precisa ficar contando para os outros, né? O que ganhou, o que conseguiu como vantagem, né? Pois sabe que tudo que foi dado, a gente estudou no capítulo anterior, né? Tudo que foi lhe dado pode ser tirado, né? A qualquer momento a minha vida pode mudar, né? Dar uma guinada, tanto para cima
quanto para baixo. Então, a pessoa não fica se desfazendo ou usando disso. Usa sem exagero é outra coisa que a gente precisa aprender, né? Usa sem exagero dos bens que lhe são concedidos. As coisas que eu tenho na terra que Deus me dá, não usar com exagero. A gente está acabando com o planeta por essa necessidade grande, né? De derrubar árvore, de acabar com as florestas, com a água, de poluir, de quando tem, né? Vou lavar meu carro o dia inteiro com a água aqui, gastando à vontade. Não, vou tentar lavar de uma forma melhor, mais seca, menos água, gastar menos, né? Ah, mas eu pago a minha água. Não paga do valor que deveria ser, né? A gente paga até barato em certas coisas. Então, deveria saber usar, né? Ah, mas os outros gastam, não tem problema. Comece a fazer você. Quem sabe amanhã o outro não começa também e amanhã todo mundo está fazendo igual. Ele fala, né, de depósito que Deus nos dá e que nós devemos prestar contas daquilo que nos foi emprestado, né? Aí tem uma parte aqui que ele diz assim: se na ordem social alguns homens estão no seu mando, que é aquela coisa de chefiar, né? De ser patrão, de ser chefe. Se na ordem social algumas pessoas estão sob o seu mando, que dependem dele, trata-os com bondade e benevolência, né? Cobrar as pessoas, pedir para elas trabalharem, não precisa ser com raiva, com xingamento, com pisão, com palavrão, né? Pode ser feito isso com bondade e benevolência. Ele diz assim, pois são seus semelhantes perante Deus. Naquele momento ele é um empregado, ele é um funcionário, mas continua sendo um semelhante, um filho de Deus. Se é autoridade, ele diz assim, usa da autoridade para erguer-lhes o moral e não para esmagá-los com seu orgulho, né? É tão feio, eu não gosto, né, quando vejo policiais agredindo a pessoa porque ela tem menos, ou porque é isso, que aquilo, né? Porque ele tem força, porque ele é policial. Às vezes tem que usar de violência, né? E tem que bater. Ah, mas o cara é isso, que aquilo. Faça, cumpra a justiça, leve preso, entregue perante a justiça, mas não precisa, né, fazer a justiça ele, não é ele a justiça. Agressão, bater, né? Porque eu sou policial e ele é o Zé Ninguém. Né? O dia que até a polícia, quando fosse, as pessoas fossem caridosas, seria isso diferente, né? Aí ele diz assim, né? Evita tudo que poderia dificultar-lhes a posição subalterna, né? Ah, você é só empregadinho e eu sou o seu chefe. Você não vale nada, você ganha menos que eu, né? Não, posso trabalhar junto, ele fazendo o serviço dele e eu o meu e nos darmos bem, né? Independente da função de cada um. Aí assim, o subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição. Se eu sou empregado, né, eu trabalhei, dei vários conselhos para alguns meninos que trabalhavam comigo, ele falou assim, eu gasto mesmo, não é meu, eu não tenho firma, eu não tenho empresa. Eu falei, se você fosse dono da empresa, você gostaria que o seu funcionário fizesse isso com você? Lógico que não. Eu falei, então não faça, né? Aprenda. Não tem empresa. Sim, não tem, porque não sabe usar. E o dia que você tiver, trabalhe para isso. Agora, como não é seu, trate com carinho. Não gaste, não precisa, né? Dar prejuízo ao patrão. Né? Então, ele diz assim, se empenha em cumpri-los conscientemente. Finalmente, né, para encerrar, ele diz, o homem de bem respeita todos os direitos que as leis da natureza dão aos seus semelhantes, né, que vem de Deus, como gosta que os seus sejam respeitados. Então, eu respeito aquilo que eu quero ver respeitado em mim. Aí ele diz aqui, ele finaliza dizendo, esta não é a relação completa de todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Mas quem quer que se esforce para possuí-las, está no caminho que conduz a todas as outras, se tiverem outras. Então aqui tem um guia, né, pra gente, né, que quem puder anotar alguma coisa dessa, separar isso, é um guia, como eu devo agir, né? Como eu devo me portar. Aqui tem uma explicação dentro dos ensinamentos. Estudar uma característica por dia já, né, se fazer a autocrítica já é um bom caminho. E eu tinha falado, né, quando a gente terminou o ano, que seria, né, nós estamos fazendo a segunda aula do ano, né, ainda dá tempo de usar aquilo que a gente queria para
fazer o ano melhor, né? Para quem desejou fazer mudanças no ano, aqui tem um início, né? Uma listinha, uma tabela, como você falou, não preciso fazer todas, mas começar aos pouquinhos e falar, não, eu vou ser. Nisso eu estou percebendo que eu não ajo certo nisso, acho que eu vou começar a trabalhar nisso, né? Vou tentar fazer isso, vou me preparar melhor para isso. Tem aqui um guia para a gente ser Uma melhor. receitinha. Mas é isso aí. Vamos encerrar então, Oswaldo. Vamos, passando 6 minutos. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, por esse estudo da noite, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender, que nós possamos colocar isso em prática no nosso dia a dia, junto aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos irmãos. Pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, para que possam dar um passe espiritual em todos nós, aqui no recinto, participantes dessa live. As correntes médicas, as correntes passistas, trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre as águas que cada um disponibiliza, segundo a necessidade de cada um. E assim vamos pensar também, levar o nosso pensamento aos nossos familiares, aos nossos entes queridos, aqueles que não tiveram a oportunidade de participar dessa live, que nós levemos o pensamento até eles, pedindo a essas correntes espirituais que visitem os seus recintos, auxiliando a cada um em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. E assim seja. E aproveitando o momento de paz, de harmonia, juntando as nossas boas vibrações, as vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam, e neste momento vamos auxiliar os nossos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontre o irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações. Sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínica para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra o irmão necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra o irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então o momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando esse nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim seja. Então, pessoal, até segunda-feira que vem, às 7h30. Tá bom, Oswaldo? Boa semana a Obrigado, todos. Fábio. Uma boa noite a todos, uma boa semana a todos e até segunda-feira. Até Se mais. Deus quiser. Que assim seja.